Olha só, a todo momento, agora mesmo, tá rolando uma guerra silenciosa dentro da gente. E o mais incrível é que nem percebemos. Vamos entender como é que um exército, completamente invisível, nos mantém vivos contra um monte de invasores microscópicos? A pergunta que fica é: parece simples, né? Mas a resposta, olha, é bem mais complexa do que parece. Como é que o nosso corpo consegue lutar contra um exército de invasores que a gente sequer consegue enxergar? Então, a resposta para isso está numa estratégia tipo de duas frentes. Pensa assim, o corpo tem uma defesa que é imediata, mais geral, sabe? Essa é a imunidade inata. E tem também uma força de elite que é mais lenta, mas é super especializada, a imunidade adaptativa. E são elas duas trabalhando juntas que formam esse nosso sistema de defesa que é simplesmente incrível. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos pelo básico. Como é que essa fortaleza interna, essa defesa, está estruturada? Para entender bem, a melhor analogia é pensar num exército mesmo. A imunidade inata, bom, eles são os guardas do castelo. Estão sempre ali de prontidão, sabe? Prontos para soar o alarme e lutar contra qualquer coisinha que aparecer. Agora, a imunidade adaptativa, essa é a tropa de elite. Ela só é chamada depois e vem com armamento de precisão, com uma estratégia pensada para cada inimigo específico. Então vamos lá. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa resposta rápida, na nossa primeiríssima linha de defesa, o sistema imune inato. A grande sacada do sistema inato é a velocidade. É tudo sobre ser rápido. Pensa numa patrulha de fronteira que não quer nem saber de passaporte. Ela não está preocupada em reconhecer inimigos específicos, um por um. Ela identifica padrões gerais, sabe? Coisas que gritam perigo. E aí, ataca. Imediatamente. Coisa de minutos ou, no máximo, algumas aulas. E como ele faz isso? Bom, esse sistema usa todo tipo de arma. Tem as barreiras físicas, tipo a nossa pele, e as químicas, como a acidez lá do estômago. E se por acaso alguma coisa consegue passar por isso tudo, aí entram em cena células de patrulha, como os macrófagos. Esses caras são literalmente uns devoradores de invasores. Ok, mas e se a ameaça for teimosa e conseguir passar por essa primeira resposta? Bom, aí é hora de chamar reforços. Uma força muito mais especializada é convocada. E aqui a coisa muda de figura. Diferente do sistema inato, que é rápido e geral, o adaptativo é cirúrgico. O negócio dele é precisão, é coletar informações sobre o inimigo e, o mais importante de tudo, memória. Ele aprende a reconhecer um invasor específico e, olha, ele nunca mais esquece. E essa tropa de elite se divide em duas, basicamente. Tem uma divisão que funciona tipo um serviço de inteligência, ela marca os inimigos com anticorpos para todo mundo saber quem atacar, e tem a outra divisão, que é a força de assalto. Ela vai lá e executa o ataque direto, eliminando até as nossas próprias células que já foram infectadas e comprometidas. E essa tabela aqui deixa a principal diferença bem clara, né? É uma troca, velocidade por precisão. O sistema inato com suas células como os fagócitos é o velocista, rápido, mas meio generalista. Já o adaptativo com os linfócitos B e T demora mais para entrar em ação, mas quando entra, a precisão é cirúrgica. E a verdade é que o corpo precisa dos dois. Um não funciona direito sem o outro. E é exatamente esse sistema genial de memória que faz toda a diferença entre, por exemplo, ficar doente de verdade e tomar uma vacina. Ou receber aquela proteção natural logo que a gente nasce. A imunidade ativa é a gente construindo nossa própria biblioteca de inimigos. Já a passiva é como se a gente pegasse umas defesas emprestadas por um tempo. Funciona na hora, mas não dura para sempre. Bom, chega de teoria, né? Toda teoria precisa de um teste na prática. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar todo esse sistema de defesa para lutar contra um inimigo de verdade, um bem comum, aliás, a bactéria Staphylococcus. Então, conheçam o nosso vilão, o Staphylococcus. Como dá para ver aí no perfil, é uma bactéria redondinha, em formato de coco, que gosta de ficar em grupo, formando cachos, que nem uva. Na maioria das vezes, ela tá lá na nossa pele, de boa, sem causar problema nenhum. Mas, se ela encontra uma brechinha, um corte, aí sim ela pode virar um invasor bem perigoso. E o que faz dele tão perigoso é o arsenal que ele carrega. Ele não vem despreparado. A coagulase, por exemplo, é incrível. Ela cria tipo um escudo de fibrina para ele se esconder das nossas células de defesa. A proteína A, por sua vez, vai lá e desarma os nossos anticorpos. E a leucocidina é um veneno que ataca diretamente os nossos glóbulos brancos. Ou seja, é um inimigo que sabe muito bem como revidar. Certo, o Staphylococcus invadiu. E agora? Bom, agora o corpo entra em ação.
E ele não faz isso de qualquer jeito. Ele solta um contra-ataque super coordenado, dividido em duas fases, duas ondas. Aí vem a primeira onda. O sistema inato responde na hora, sem pensar duas vezes. A missão é conter a invasão ali, no ponto onde ela começou, na brecha. É uma batalha meio caótica, sabe? Imediata. O objetivo principal aqui é ganhar tempo. E então, com o tempo comprado pela primeira linha de defesa, chega a cavalaria. O sistema adaptativo chega com as suas forças especiais. Os anticorpos são liberados para neutralizar as toxinas que a bactéria produz. Enquanto isso, os linfócitos T coordenam o ataque e eliminam qualquer célula nossa que já tenha sido sequestrada pelo inimigo. É um jeito de conter a infecção de dentro para fora. Então, a mensagem principal, o ponto-chave de tudo isso é essa parceria. É um trabalho em equipe perfeito. A imunidade inata segura as pontas, contém a infecção, compra um tempo precioso, e aí a adaptativa chega para dar o golpe final, para eliminar a ameaça e, o mais importante, para guardar na memória. Isso garante que da próxima vez que esse inimigo aparecer, a batalha seja vencida muito, mas muito mais rápido. É essa cooperação, essa dança elegante entre o sistema rápido e generalista e o sistema lento e especialista, que é, no fim das contas, a base da nossa sobrevivência. É o que acontece todo santo dia dentro da gente. Mas isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Uma pergunta importante sobre as vulnerabilidades e os limites dessa fortaleza biológica que parece tão perfeita. Afinal, o que acontece quando essa defesa falha? Ou pior, o que acontece quando ela comete um erro e se volta contra o próprio corpo?